Se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos entrar hoje no lar de Isaac e de Rebeca. O tema não é família? Então, para falarmos em família, temos que entrar na casa desse povo, entrar no lar de Isaac e Rebeca. Gênesis 27, versículo 1 a seguir, diz assim: E tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os seus olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Estou aqui. E disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Armas, aljava e arco. Saia ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Versículo 5 e último. Rebeca estava escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Quantos podem dizer amém? Amados de Deus, esse texto ele é bem sugestivo, um texto bem conhecido, mas um texto que, apesar de ser uma história um tanto triste, mas que nos traz lições profundas. A Bíblia nos diz no capítulo 24, você vai ver o discorrer de como Rebeca entrou no contexto da vida, da vida e da história do patriarca Abraão. No capítulo 24 você vai encontrar Rebeca sendo procurada. Você vai ver que a busca por Rebeca, ela começa no capítulo 24. No capítulo 24 você vai ver também a oração que é feita por Rebeca. Quando Abraão chama o seu servo Eliezer e faz-o prometer de que vai para as terras dos seus antepassados em busca de uma jovem, porque não queria moças cananeias sendo esposas de Isaac. Eliezer presta o juramento e sai. E no capítulo 24 você vai ver que Rebeca foi dada como um sinal quando o servo Eliezer faz uma oração e diz a Deus: Senhor, eis que estou perto, junto à fonte. E há de ser que as filhas da terra, elas saem para buscar água. E a moça a qual eu pedi, dá-me dessa água, e ela me der da água, e der também de beber aos camelos, e diga-se de passagem, 10 camelos, um camelo bebe aproximadamente 120 litros de água. Rebeca teve aproximadamente que tirar mais do que uma caixa d'água para dar de beber a 10 camelos. E há de ser que a moça que eu disse, baixa o teu cântaro, e ela baixar e me der de beber, e ela voluntariamente der de beber também aos camelos, seja essa a que tu escolheste para ser esposa do meu senhor Isaac. Então, duas coisas a gente tem que levar em mente. No capítulo 24 houve uma busca por uma jovem. No capítulo 24 houve a oração por uma jovem. No capítulo 24 de Gênesis houve o sinal de Deus da escolha. Rebeca chega, dá de beber a Eliezer, dá de beber aos seus camelos, e a Bíblia diz que ele ficou olhando. Há uma versão que diz que ele ficou como que em êxtase, observando como Deus fazia. Aleluia. E aí a gente vai ver que no capítulo 24 houve a eleição. Labão e Betuel reconhecem em sua casa que havia uma eleição. Muito bem. O lar de Isaac e Rebeca, só para você entender, nós vamos entrar agora nesse lar. Ele começa com um propósito, e o propósito era: não quero meu filho contaminado com as moças dessa terra. O lar de Isaac e Rebeca começou com uma aliança e uma oração. Aliança e oração, quando Abraão manda seu servo colocar a mão debaixo da sua coxa e prestar-lhe um juramento. Ali estava sendo feito uma aliança. Então é um lar que, se você olhar no capítulo 24, ele tem
tudo para dar certo. Começa com a oração, começa com a aliança, começa com o sinal de Deus, aleluia, tudo dentro do script. Se você olhar, você vai ver que este lar, ele começa sendo guiado pela verdade, guiado pelo pudor. Quando Isaac vê Rebeca pela primeira vez, a Bíblia diz que ela cobriu-se, aleluia, pudor havia, oração havia, aleluia. Mas eu vou mais além. Esse lar começa com um reconhecimento da soberania de Deus. Nos diz Gênesis, capítulo de número 24, versículo 50, diz assim: então respondeu Labão e Betuel e disse: do Senhor procedeu este negócio, e nós não podemos falar nem mal nem bem. Quando Eliezer é abrigado na casa de Labão, que ele conta o sinal que ele pediu junto à fonte, eles reconhecem e diz: do Senhor procedeu este negócio, aleluia. Portanto, um lar procedente do Senhor, um lar que começa com oração, um lar que começa com sinais, um lar que começa com confirmação, aleluia. Nós vamos ver mais ainda quando chegamos no capítulo 25, que havia algo que não deixava aquele lar ser completo, e que era, havia esterilidade, e onde há esterilidade, há vácuo, há vazio. Mas nos diz também o capítulo 25, aleluia, diz assim: e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. A primeira coisa que eu quero destacar nesta noite é que, independente da esterilidade que esteja na minha casa, no meu lar, eu sempre terei um Deus que é capaz de tirar esterilidade. Eu sempre terei um Deus capaz de mudar cenário. Eu sempre tenho um Deus capaz de mudar a rota, e é isso que Ele quer nos trazer aqui nesta noite. Oh, aleluia. A esterilidade foi tirada do lado de Isaac e de Rebeca, como sinal de que Deus estava no recinto, aleluia. Houve oração para aquele casal casar, sim ou não? Houve oração para aquela mulher gerar, sim ou não? Um lar alicerçado na oração. Oração para ser escolhida a noiva, oração pela noiva, oração pelo ventre da que agora já não era mais noiva, mas era esposa. E Deus abençoa, e Rebeca concebe. Mas quando Rebeca concebe, ela percebe que alguma coisa não estava dentro do planejado. A Bíblia diz que ela sente que os meninos estão diferente no seu ventre. E eu trago nesta noite, a peleja dos gêmeos começou na vida intrauterina de Rebeca, aleluia. E a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo de número 25, que ela foi orar ao Senhor, aleluia. Aliás, capítulo 25, que ela foi orar ao Senhor, e diz mais o texto, aleluia, e os filhos lutavam dentro dela. O texto é claro, ela disse: eu estou assim, e por que sou eu assim? E quando ela vai orar, os filhos estavam lutando dentro dela, e o Deus se revela, diz: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor, aleluia. E aqui a gente já vai ver Deus trabalhando, mostrando que havia uma descendência, mas que a mão dele estava sobre esta descendência. Ei, nesta noite eu quero que você entenda, aleluia. Eu não sei que tipo de descendência você tem, eu não sei qual é os desafios que você enfrenta. Rebeca percebeu que alguma coisa não estava bem e foi consultar a Deus, e Deus entrega de bandeja o plano para Rebeca. Duas nações estão no teu ventre, dois povos se dividirão, o maior servirá ao menor, mas o melhor você
tem que saber, Rebeca que está aqui nesta noite, eu sou o Deus que ajo na história, eu sou o Deus que vou trabalhar na história. Então somente crê na história dentro do teu lar. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O nome Jacó em hebraico, Yaakov, significa tomar o calcanhar ou pegar calcanhar. No hebraico, Akav, que significa dar rasteira, levar vantagem. Nasce Esaú e logo em seguida nasce Jacó segurando no calcanhar. Aleluia. Deus o tempo todo no controle da história. Duas naturezas antagônicas dentro daquela casa, totalmente diferente. Jacó, um homem pacato, aleluia. Jacó, um homem pacato, aleluia. Esaú, um homem tempestuoso. Jacó, cuidando dos rebanhos e vivendo em tendas. Esaú, caçador habilidoso e correndo campo, aleluia. Jacó, homem de pele lisa. Esaú, homem de pele cabeluda. Jacó, um comportamento passivo. Esaú, um comportamento diferente, atuante e tempestuoso. Ei, eu não sei você, mas nesta noite eu quero ganhar esta guerra e dizer que apesar das diferenças dentro do meu lar, Deus saberá manejar todas as coisas. Ele saberá levar tudo para a glória do nome dele. Aleluia. Jacó não parecia em nada com Esaú, e Esaú não parecia em nada com Jacó. Mas deixa eu dizer uma coisa que vocês já sabem, mas não custa lembrar. Mas o Deus de Jacó também era Deus de Esaú. Quem disse que para você ser amado você tem que ser réplica? Nesta noite Deus me trouxe aqui para baixar todo e qualquer levante de comparação. Deus respeita a nossa individualidade. Ele trabalha no nosso caráter, Ele modifica, mas Ele respeita a nossa individualidade. Oh, aleluia. E deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém em específico. Quando Deus me levantou para o ministério da palavra, e Deus sempre fez assim comigo, eu vou lá, venho cá, aí eu achava tão bonito o pastor Erivelto, tão bonita aquelas irmãs que pregavam durinha assim no púlpito, bem durinha, elas começavam durinha, terminava durinha, parecia que tinha tomado um banho de goma. Eu achava aquilo tão bonito, eu dizia, Jesus, eu queria ser assim. E parece que quanto mais eu pedia para ser durinha, mais Deus fazia isso aqui que Ele está fazendo aqui comigo. E eu entrei em conflito, porque no começo, lá atrás, quando eu não sabia que Deus é Deus e que respeita a nossa individualidade, sempre chegava aquela e dizia assim, por que é que você faz assim? Por que é que não pode ser assim? Assim, olha, por que é que não pode ser assim? Por que tem que ser assim? Eu já estava em conflito, ouvindo isso eu entrava em conflito mais ainda. E pelas madrugadas eu comecei a orar a Deus. Eu dizia, Senhor, eu quero ser durinha, como as irmãs que vão lá na frente, abre a Bíblia, é todo tempo durinha. Por que eu tenho esse negócio de eu ficar andando? Eu não quero ficar andando, Jesus, eu não quero. Você vai entender nessa noite que Deus te ama, e Deus é Deus de originalidade. Acabe com esse negócio de querer parecer com o outro. Seja você.
Não adianta querer falar inglês se você não sabe nem português direito. Vá na sua instrumentalidade. Deixe Deus lhe usar como você é. Eu não ouvi essa. E aí eu peguei um dia, fui com as irmãs do ciclo de oração de Mossoró para uma festa do ciclo de oração lá em Natal. Eu não era muito conhecida não, irmão, estava começando a dar umas palavrinhas no ciclo de oração. E eu me sentei lá no último banco do ônibus, e as mulheres tudo cantando, louvando a Deus, exaltando dentro do ônibus, e eu sentada, eu cheia de conflito. Jesus, faz dias que eu venho te dizendo que eu quero pregar durinha, igual as irmãs pregam. Quando de repente lá vem uma irmã lá da frente do ônibus marchando, veio lá onde eu estava e disse: mulher, eis que te digo assim, por que é que você quer que eu te use como usa as outras? As outras uso eu daquela forma, tu porém levantei como trovão, e serás trovão, trovão, trovão. Então deixa o trovão de Deus agir. Não fique triste porque alguém diz que você tem que parecer com A com B. Jacó é Jacó, Esaú é Esaú. Naturezas diferentes dentro da mesma casa. Aleluia. Mas irmã Aparecida, é porque tem uns crentes engomadinhos. Então vai os engomadinhos se pegam com os engomadinhos, e os trovões se pegam com o trovão, e dá tudo certo. Porque engomadinho entende engomadinho, trovão entende de trovão. Então vamos saber aqui, aleluia, que a igreja do Senhor é feita de personalidades e individualidades, e Deus vai trabalhar com vocês tudinho. Pare de medir. Pare de querer que um pareça com o outro. O ventre era o mesmo, o pai era o mesmo, a família estava debaixo da mesma promessa, mas as naturezas dentro de casa eram diferentes. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esaú, caçador habilidoso, vivia correndo o campo. Jacó, com rebanho. Aleluia. Esaú cuidando de caça, Jacó se dedicando à ovelha. Oh, aleluia. Esaú desprezando o conserto, desprezando a primogenitura. Gênesis 25 e 32, a Bíblia diz que quando ele quer aquele guisado de lentilha, que Jacó propõe a compra, porque a primogenitura poderia ser vendida, só um louco vendia, e Esaú foi louco o suficiente para fazer isso. A Bíblia diz que Jacó, quando diz, me promete de que tu me venderás a primogenitura, e Esaú disse, estou a ponto de morrer de fome, de que me servirá logo a primogenitura? Ei, satisfação de necessidades imediatas é um perigo. Por causa de satisfação de necessidades imediatas, você perde ministério, você perde família, você perde futuro, você perde. Cuidado com as satisfações de necessidades imediatas. É melhor você ponderar quanto você vai perder, quanto você vai ganhar, porque com certeza toda necessidade imediata que precisa ser satisfeita, ela tem que ser apresentada aos pés da cruz, porque muitas vezes se esconde uma cilada ali. Jacó almejando a primogenitura, e Esaú dizendo, para que me serve isso aí? Aleluia. Deus jamais vai dar a nenhum de nós aquilo que a gente não valoriza. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Jamais
Deus vai entregar na nossa mão aquilo que a gente não valoriza. As coisas de Deus é coisa séria. As coisas de Deus são coisas de valor e precisam ser valorizadas. E o texto é claro, aleluia, e diz assim: então, olha o texto como ele é claro: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje, jura agora. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aleluia. No grego, a versão da Septuaginta usa a palavra desprezou, significa, sabe o quê? Considerou uma coisa insignificante. Para Esaú, a primogenitura era uma coisa insignificante. Aleluia. Mas deixa eu dizer, a primogenitura, essa noite eu não vou abrir para dizer o que é em pormenores, mas a primogenitura, em primeiro lugar, ela era exatamente o direito desse filho mais velho presidir a herança espiritual da família, presidir a liderança na adoração, presidir a liderança na chefia da família. Em segundo lugar, todo primogênito recebia uma porção dupla da herança paterna. O direito da bênção e do conserto abraâmico repousaria sobre o filho primogênito. Aleluia. Então, era Esaú desprezando e Jacó almejando. Ei, tenha muito cuidado, você que faz alguma coisa na obra de Deus, você que Deus chamou para fazer alguma coisa, e você está achando que isso que Deus colocou na tua mão é pequeno demais. Ei, aquilo que tu está desprezando pode ser valioso aos olhos de alguém, e Deus pode fazer a transferência da capacitação desse negócio. Aleluia. O que Deus tem para o seu povo e para a sua igreja é para ser valorizado. Aleluia. Glória a Deus. O cumprimento das promessas, aleluia, começa exatamente aqui. Aleluia. O que Deus começou a realizar na vida de Isaac, aleluia, com certeza atraiu o interesse de Jacó. A Bíblia não diz quantas vezes Jacó ouviu falar de que o poço que o pai cavava dava água, como era fértil, como era água doce, mas alguma coisa na vida do pai Isaac chamou a atenção do filho Jacó. Ei, e aqui eu abro um parêntese: se você quer que o seu filho comece a valorizar as coisas do reino, dê valor às coisas do reino. Se você quer que seu filho comece a valorizar o seu chamado, dê valor ao seu chamado. Se você quer que a tua filha comece a valorizar a importância de louvar na casa de Deus, faça o fardamento com alegria e venha louvar a Deus, para que ela veja a alegria de Deus na sua vida. Os nossos filhos jamais vão valorizar aquilo que a gente não valoriza. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 26 diz que Deus dava poços de água vivas a Isaac. Aleluia. Gênesis 26 diz que os príncipes do exército de Abimeleque reconheceram Isaac e disseram: tu és bendito do Senhor, e prepararam o banquete. Jacó viu o pai abrindo poço e dando águas vivas. Jacó viu o pai sendo chamado pelos príncipes de bendito do Senhor. Jacó via a mão de Deus sobre a vida do seu pai Isaac, e ele queria a primogenitura. Escute, o que você quer concernente à mão de Deus, há um Deus de mão abençoadora para lhe outorgar, para lhe dar. Aleluia. Pode alguém não valorizar, mas quem valoriza as coisas de Deus vive o sobrenatural de Deus. Foi nesse lar
alicerçado na oração. Foi nesse lar, alicerçado na verdade, onde se abriu uma brecha. E quando a gente entra no lar de Isaac e Rebeca, a gente vê que começou tão bem. Mas nesse lar que começou com oração, que começou com sinais de Deus, que começou com Deus trabalhando para que a bênção fosse perpetuada na vida dos filhos, esse lar, ele é tão atual como os nossos lares de hoje. Esse lar abriu um espaço para a mentira. Começou com a verdade, mas deu espaço à mentira. Gênesis 27 é o capítulo do espaço da mentira. Aqui nós vemos uma Rebeca, aquela Rebeca que soube que lá naquele poço ela foi buscar água e voltou com joia. Já viu? Poço, alguém ir para o poço buscar água e voltar com joia, joia é joalheria. Mas Deus estava no negócio de uma forma tão extraordinária, que o poço que Rebeca foi naquele dia, virou joalheria. Ela já voltou de posses de presente. Parece-me que Rebeca esqueceu como foi que Deus trabalhou pelo seu futuro, que ela estava lá na casa dos seus pais, e mesmo assim Deus mandou buscá-la para ser esposa de um senhor descendente de Abraão, herdeiro riquíssimo era Isaac. Parece-me que Rebeca esqueceu de como Deus preparou e de como Deus fez, e por esquecer de como Deus preparou e trabalhou na vida dela, ela resolveu interferir no futuro de Jacó. Não é famílias o nosso tema? Então vamos trabalhar famílias. Oh, aleluia. Escute, nunca pense que o seu jeitinho vai ajudar Deus a trabalhar, porque não ajuda. Eu vou repetir para você entender. Nunca pense que o seu arrumadinho, o seu jeitinho vai favorecer o trabalhar de Deus. Deus não precisa disso. Planos de Deus não envolvem ajuda humana. Planos de Deus não funcionam com trapaça de homens. Planos de Deus são planos de Deus e ponto final. Rebeca agora, uma mãe inclinada ao favoritismo, aleluia, ela resolve dar um jeitinho. O lado de Isaac e de Rebeca começou a desandar quando houve favoritismo. A Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Aleluia. E essa mãe resolve usar do favoritismo. Esquece que Deus tinha preparado o seu futuro. Se Rebeca tivesse olhado para a história, porque quando ela entra na vida de Isaac, a mãe de Isaac, Sara, já era morta, mas a história estava ali. Ela sabia o que tinha acontecido na casa dos seus sogros, porque a sua sogra, chamada Sara, tinha resolvido colocar Agar nos braços de Abraão. Ela já sabia da história de Ismael, ela já sabia do que havia naquele lar. Então ela já tinha uma experiência dentro do contexto familiar do seu marido Isaac, de que arrumadinho não favorece trabalhar de Deus. Todas as vezes que Deus prometer uma coisa a você, fique consciente, descanse e se mantenha fiel, é tudo que você precisa. Descanse e se mantenha fiel, é tudo que você precisa. Você não precisa estar arrastando asinha para A, arrastando asinha para B. Ei, isso são recursos humanos. Deus não trabalha nesta ótica e nem apoia este tipo de projeto. A
prova é tão grande que Deus não apoia esse tipo de projeto, que quando Agar fugiu do deserto, que o anjo de Deus se encontrou com Agar, disse: Agar, serva de Sarai. Ela era mulher de Abraão também. Por que o anjo de Deus não chamou Agar, mulher de Abraão? Porque ser mulher de Abraão era um arranjo ali, feito por Sara e Abraão. Para Deus, Agar permanecia sendo serva de Sarai. A Bíblia nos diz que quando Isaac estava já velho, vista cansada, chama Esaú: meu filho, prepare uma caça gostosa, como tu sabe que eu gosto, e vem aqui porque eu quero te abençoar. A Bíblia diz que Rebeca escutou a conversa. Aleluia. Olha que coisa terrível. Ela escutou a conversa de Isaac e Esaú. Aleluia. Ela viu Esaú indo para o campo buscar a ovelha para fazer o guisado do jeito que seu pai queria. Ela viu seu filho indo caçar. Aleluia. E ela chamou Jacó para fazer um acordo. Aleluia. Ela chama Jacó. Aleluia. Faz Jacó saber. E ela se propõe o quê? Vai, meu filho, pega um cabrito. Eu vou fazer aqui uma comida do jeito que seu pai gosta. Porque deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém. Mulher, quando quer ser bênção, ela é bênção. Mas mulher, quando quer ser derrota, ela sabe ser derrota. Ela prepara a comida, se propõe a preparar a comida do jeito que Isaac gosta. Esaú no campo caçando a caça, e ela já preparando o guisado. Aleluia. Eu chamo essa comida de comida do engano. Tem muita gente até hoje enrolado dentro de casa, sabe por quê? Porque dentro do lar o pai é crente, a mãe é crente, os filhos são crentes, mas lá dentro sempre tem uma comidazinha do engano, uma coisinha ludibriando, tapeando. Ei, nesta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui para bradar: tire a mentira de dentro de casa. Esse negócio de filho fazer coisa errada e dizer: mamãe, não conta papai não, conversa é essa? Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Sou filha de uma mulher que papai dizia assim para os meus irmãos, não eram crentes não na época, tudo adolescente. Papai dizia: olhe, 10 horas é para estar em casa. Mas eles sabiam que papai dormia cedo. Aí papai, no dia que eles saíam, papai dormia no quarto, mas no dia que eles saíam, papai armava a rede na sala. Mas era sono, sono é sono. Quem dorme, como dizia a mamãe, quem dorme está morto. E eles vinham depois das 10, de 11, escambou-se, tiravam os sapatos, e quando iam vendo mamãe, já iam fazendo assim, ó, para a mamãe fechar o bico. E iam passando com os pazinhos de sapato debaixo da rede de papai. Mamãe dizia: Zé Tomé. Ele dizia: oi, presta atenção, que hora é essa? Mamãe, não faça coisa. Aqui não vai ter mentira não, eu e seu pai somos um. Rabá, chocou, nimicho, vessé. No lar onde a mentira entra, onde a mulher entra no celular e o celular tem senha, onde marido tem senha, onde um não pode pegar. Ei, Satanás já começou com a obra do engano aí. Vigia esse negócio. Que história é essa de marido não ter senha de celular da mulher, e nem mulher ter senha de celular do marido? E tem mais, eu ainda dou um conselho: não queira só a senha do celular não, minha filha, queira a senha do banco, do cartão.
Não é um só. Que é dele, não é teu? Ou não é? Acaba com esse negócio de esconde. Deus não está se agradando desse negócio. Deus é Deus de verdade e de transparência. É Deus em cima no céu, embaixo na terra. É Deus que vê, é Deus que sonda, é Deus que responde. Lá que começou com oração, abrindo brecha para a mentira. Me mostre um lugar aonde a mentira não reine, para ela não destruir. A mentira é a única coisa que Deus deu a paternidade para Satanás. Diz que ele é o pai. Aonde a mentira entra, ela estraga. Ela estraga. E para a tristeza nossa tem que ser dito: tem crente que está enveredando pelo caminho da mentira, que é uma coisa assim absurda. O que ele mente num dia, macaco não pula no mês. Acabe com isso. O Espírito de Deus é espírito de retidão e de verdade. Rebeca chama Jacó e diz: vamos dar um jeitinho aqui. Você tem que ficar com essa bênção. Ela não precisava fazer isso. Deus já tinha dito que 2 povos se dividiriam das suas entranhas e o maior serviria ao menor. Sim ou não? Deus já tinha dito. Ela já sabia de que a bênção de Deus seria sobre Jacó. Não precisava de trapaça. Quando Deus prometeu a você, colocar você em algum posto, em algum cargo, em alguma evidência, não precisa você ficar desejando que o outro morra, não. Deus não trabalha assim, não. Acaba com esse negócio de fazer disso aqui um ringue de competição. Se comporte como um homem, e se comporte como uma mulher de Deus. Se Deus prometeu que eu vou chegar ali, eu não vou precisar derrubar ninguém, eu não vou precisar inventar mentira, eu não vou precisar inventar trapaça. O meu Deus é suficiente para me colocar lá no tempo dele, na época dele, do jeito dele. Ei, entenda isso. A comida do engano. Jacó ficou tão aperreado que Jacó disse: mãe, isso não vai dar certo não. Se eu comparecer diante do meu pai, eu vou trair para mim maldição e não bênção. E ela disse: faz tão somente o que eu estou dizendo, e seja sobre mim a tua maldição. Obstinada, decidida a fazer errado. Sabia que tem gente dentro das igrejas que são obstinados? É você orientando certo e ele querendo fazer errado. É você dizendo como é a vida cristã e ele não se deixa dobrar. Está 10, 15, 20 anos dentro da igreja e querendo andar do mesmo jeito da Maria, vai com as outras do mundo. Ei, ou você é casa nova ou é casa velha. Decida que tipo de casa você é. Mas nesta noite eu recebo graça para dizer: casa nova recebe graça. Campainhas tocam dentro de casa nova. Casa nova recebe poder, casa nova recebe revelação, casa nova recebe renovo, casa nova recebe promessa e cumprimento delas. Eu dou mais. Limite houvesse. Ela estimulou o filho para enganar o próprio pai. Sabia que tem mulher que ela tem capacidade de estimular o filho para enganar o próprio marido?
estimulou o filho para enganar o próprio pai. Ela se habilitou para fazer a comida do engano. Ela não acatou as sábias argumentações do filho Jacó. Ela chegou ao ponto de vestir Jacó com as vestes de Esaú, de pegar pele de cabritos e cobrir os braços de Jacó. Uma verdadeira cena deprimente de simulação. Sabe por quê? Porque ou você crê de forma autêntica que Deus é Deus, ou então você vai entrar pelo caminho da trapaça. Ou você crê de forma autêntica de que Deus é capaz de fazer, ou então você vai usar de artifícios e subterfúgios humanos. Ela estimula, prepara as vestes, veste Jacó com a roupa. Imagine o que é uma mãe pegar as roupas de um filho, vestir o outro para enganar o pai. Um lar que deu espaço à mentira, cobrindo as mãos, cobriu o pescoço de Jacó de pele de cabrito. Uma simulação completa. Quando Jacó comparece diante de Isaac, Isaac diz: a voz é de Jacó. Mas quando apalpa, dizem: mas aqui é meu filho Esaú. Ela viu tudo isso. Ela viu Isaac apalpando Jacó, e ela não confessou a sua trapaça. Ela viu Isaac reconhecendo a voz de Jacó, mas ela não confessou a sua trapaça. Ela ouviu Isaac perguntando: és tu mesmo o meu filho Esaú? Mas ela não confessou a sua trapaça. Ela também, aleluia, viu Isaac beijando Jacó, pensando que fosse Esaú, e dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Ela viu, mas não confessou a trapaça. Ela viu Isaac proferindo a bênção sobre Jacó em lugar de Esaú, mas ela não confessou a sua trapaça. Sabe por quê? Porque a mentira é um pecado tão terrível que depois que você começa a praticá-la, você vai abrindo precedentes para praticar qualquer outro pecado. Depois que você se dá como agente da mentira e você faz uma aliança com a mentira, você simplesmente não quer mais se voltar para a verdade. A mentira é uma porta de entrada para uma série de pecados. Ela gera insensibilidade, ela gera ausência de caráter, ela gera falta de temor. Quanta falta de temor eu vejo em Rebeca. Nós não estamos falando de uma mulher do mundo, não, nós estamos falando de uma mulher que tinha conhecimento do Deus de Israel. Nós não estamos falando de uma mulher lá de fora, de uma pagã, de uma gentia, não. Nós estamos falando de uma mulher que foi achada, dada em casamento como resposta de oração e como sinal de que Deus estava no negócio. Ou seja, era alguém que conhecia os mistérios de Deus. Mas conhecer os mistérios de Deus não basta para quem quer abrir a porta da mentira. Nesta noite Deus manda declarar aqui em alto e bom som. Eu não tenho nenhuma dúvida do que Deus está me entregando. Você decida, vai abrir a porta para os mistérios de Deus ou para as mentiras do diabo? Ai, deva sobre mecas. Tem uma escolha de Deus para nós aqui nesta noite, e que a gente leve essa escolha para dentro da nossa casa. Como estamos tratando a mentira dentro das nossas portas? E isso começa desde a mais tenra idade. Às vezes dentro de casa com os filhos, chega uma visita lá fora, a mãe diz: diga que eu não estou aqui não.
e já começa a treinar a criança na mentira. Ou você entende que mentira é para ser odiada e abolida, ou então você não vai viver o que Deus tem para que você viva. Ela ouviu Isaac perguntando, ela viu Isaac beijando, ela viu e ouviu Isaac proferindo a bênção. Ela não levou em conta a promessa era: tem 2 nações aí dentro do teu ventre, mas o menor será servido pelo maior. Aleluia. Desconsiderou tudo que Deus havia falado lá atrás. Aleluia. Ela viu a chegada. Irmão, às vezes eu fico imaginando, quando eu entro nesse texto, eu fico imaginando o cansaço de Esaú voltando com a caça. A mãe sabendo que aquele filho estava no campo. Aqui eu não estou abrindo precedentes para passar pano quente para Esaú. Ele realmente desprezou a primogenitura. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu estou falando de uma mãe que se colocou num ponto de enganar um filho para poder favorecer o outro. Oh, aleluia. Ela viu Esaú retornando do campo. Ela viu, ela não teve nem sequer a dignidade, pastor Erivelto, de quando Esaú chegou com a caça, ela dizer: seu irmão já preparou. Ela ainda deixou ele preparar. Além do trabalho de buscar a caça no campo, ainda teve o trabalho de preparar a comida. Ela viu, aleluia, tudo isso. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Esaú entra e diz: cheguei, meu pai, se assenta para que coma. Ele diz: quem és tu? Seu filho Esaú. E o texto é claro, diz assim: estremeceu Isaac com grande estremecimento. Isso fala de quê? Choque, impacto. Foi um impacto tão grande que Isaac disse: alguém veio aqui e tomou a bênção que eu tinha para te dar. Oh, aleluia. Ela viu a reação, ela viu o brado. A Bíblia diz que naquela hora Esaú deu um grito, a Bíblia chama de um amargo grito, e outras versões chamam de amargo brado. Aquele homem desata num choro. Ela viu o choro de Esaú. Ela viu Esaú se humilhando e dizendo para o pai: não reservaste pelo menos uma bênção para mim? Oh, aleluia. Pais, olhem para dentro das suas casas e veja a que ponto você está favorecendo um filho mais do que o outro. Que ponto você valoriza a profissão de um e desfavorece do outro? Não, porque o fulaninho está estudando para ser médico, mas já fulana não. Fulana ela simplesmente é funcionária do comércio. Todo trabalho é digno, toda profissão é digna. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu sou a caçula de uma família de 6 irmãos. Casei muito jovem, casei com 16 anos, com 17 anos eu fui mãe. Já tenho filha já de 40 anos. Eu tenho 58. Vou fazer 58, minha filha vai fazer já 41. E eu estudava e sempre fui muito boa na sala de aula. Mas casei muito nova, comecei a ter os filhos. A coisa foi ficando difícil e me dediquei a casa, a filho. Parei os estudos, só anos depois, quando elas já estavam maior, foi que eu fui retomar, consegui me formar. E muitas vezes eu olhava assim para dentro da casa de minha mãe e eu via minha irmã Carminha, 3 formaturas, advogada, minha irmã Fátima Reis, professora de universidade,
formada, contadora de renome lá em nossa cidade, com um bom escritório de contabilidade ela tinha. E eu, quando queria ver minhas irmãs, pastor Erivelto, eu tinha que ir ou no escritório de contabilidade de uma, ou no escritório de advocacia da outra, porque elas eram mergulhadas trabalhando. E eu retomei a minha vida para estudar, tempos depois, me formei, sou pedagoga, também tenho curso de contabilidade, trabalhei numa época, mas eu nunca tive aquela ascensão, até porque muito nova Deus começou a me levantar para o ministério da palavra, mas houve um tempo em que eu entrei em conflito, e um dia pela madrugada eu orando a Deus, eu disse: Senhor, minhas irmãs são tão bem sucedidas, vou para o escritório de uma, está ela envolvida na contabilidade, vou para o escritório da outra, está outra envolvida na área da advocacia. E uma certa madrugada Deus bradou comigo dentro do meu quarto e disse: por que reclamas? Porque eu não te dei um birô. Eu dei a ti muito mais do que dei a elas. A elas eu entreguei um birô, mas a tu, mulher, eu dei um púlpito na minha casa. O Deus de surpresa é Deus que surpreende, e por ninguém é surpreendido. Até que um dia eu fui visitar minha irmã Fátima e conversando com ela, e isso Deus começa a me levar, começa a abrir as portas das nações. Conheço Israel, conheço a Grécia, e Deus foi abrindo as portas das nações: Suriname, Chile, Bolívia, Estados Unidos, Suíça, e por aí vai, aleluia. E quando foi um dia eu conversando com minha irmã Fátima, ela disse: eu não entendo essas coisas, eu só falto me acabar de trabalhar, eu não conheço um país, e você se envolveu com o negócio de Jesus, Jesus para aqui, Jesus para ali, Jesus para acolá, e você conhece vários países, o que é isso? E eu disse: eu tenho uma resposta. Ela disse: o que é? Você trabalha para os homens, eu trabalho para o dono deles tudinho. Ei, Deus sabe fazer jorrar água da rocha. Não precisa você